Não é tão complicado assim. Não é tão complicado assim. Meu nome é Alan Dutton, sou evangelista na Igreja de Cristo, que se reúne em Campinas, no bairro Guanabara. Você é uma pessoa que gosta de complicar as coisas? Pensa demais antes de tomar uma decisão? Procura ler tudo o que pode sobre um determinado assunto? Em muitos casos, consultando o Dr. Google antes de agir? Na grande maioria das vezes, as coisas não são tão complicadas assim. Há muito tempo atrás, vivia um homem muito sábio. Ele já era bem idoso e tinha muito conhecimento. Para ele, o conhecimento e os seus livros eram as coisas mais importantes. Um belo dia, enquanto caminhava, ele percebeu que os seus sapatos estavam muito velhos e com muitos furos. Como ele passava muito tempo andando diariamente, ele sabia que precisava encontrar bons sapatos para proteger os seus pés. Mas naquela época não era algo simples e fácil de fazer. Não havia a internet para se fazer uma boa pesquisa e ter os seus sapatos entregues na sua casa. O homem sábio não queria comprar os sapatos errados, pois ele sabia que poderia prejudicar os seus pés e assim impedi-lo de sair da sua casa e caminhar como de costume, para encontrar novos livros, para aumentar o seu conhecimento. Então, ele separou todos os livros que ele tinha, que eram escritos por aqueles autores que ele admirava mais, e começou a procurar uma resposta para a sua pergunta: o que fazer quando os meus sapatos já estão velhos? Ele leu por várias horas e leu vários autores, até chegar à conclusão que ele precisava comprar um novo par de sapatos. Ele então passou muito mais tempo lendo sobre como saber se um par de sapatos iria caber em seus pés da maneira correta. Assim que ele ficou satisfeito com as respostas que obteve, ele se sentiu orgulhoso com a pesquisa que ele fez em seus livros. Estava agora com confiança em sua habilidade de comprar os sapatos que precisava. Com certeza, pensou ele, se ele não tivesse feito toda esta pesquisa, ele teria que andar descalço pelo resto da sua vida. Seguindo as instruções dos seus livros, o homem pegou um pedaço de madeira e mediu os seus sapatos com ela. Ele então foi ao mercado da cidade e finalmente encontrou um par de sapatos que ele achou que seria o ideal. Mas ele havia esquecido o pedaço de madeira em sua casa. E a casa era bem longe do mercado. Quando ele retornou ao mercado, a loja de sapatos já estava fechada. Os seus sapatos agora estavam completamente rasgados e ele precisou voltar para sua casa descalço. Na manhã seguinte,
ele retornou ao mercado, agora descalço, mas os sapatos que havia visto no dia anterior já haviam sido vendidos. O homem sábio explicou tudo o que aconteceu ao dono da loja, que reagiu com muita surpresa e perguntou ao homem sábio: "Por que você não comprou os sapatos ontem?" O homem sábio respondeu: "Porque eu esqueci de trazer o pedaço de madeira que usei para medir os meus sapatos velhos. E todo mundo sabe sobre os sapatos. Aquele que sabe alguma coisa sobre sapatos, sabe que você precisa ter as medidas exatas antes de comprar sapatos novos. Eu não queria comprar um sapato de um tamanho errado e eu estava então seguindo as instruções dos meus livros." Mais confuso ainda, o dono da loja perguntou: "Mas o seu pé não estava com você? Por que você não experimentou os sapatos ontem?" Agora, o homem sábio estava confuso também e respondeu: "Todos os livros dizem que os sapatos precisam ser comprados com as mesmas medidas dos sapatos que você já tem." Dando muita risada, o dono da loja disse: Não. Você não precisa de conselhos de um livro para comprar sapatos. Você precisa dos seus pés, de um pouco de dinheiro e um pouco de bom senso para não complicar as coisas. Nosso texto hoje se encontra no Evangelho de João. Abre a sua Bíblia comigo, em João capítulo 14. Nós vamos ler somente o versículo 15. João capítulo 14, versículo 15. O texto diz o seguinte: "Se vocês me amam," Jesus dizendo isso, "obedecerão aos meus mandamentos." Complicado demais? Fácil demais? Muitas pessoas leem isto e acham que não conseguem, que é muito difícil, que precisam ler muitas coisas antes e resolver tudo de errado que existe nas suas vidas, antes de obedecer a Jesus. E agindo assim, nunca tomam a decisão de obedecer. Não é tão complicado assim. É mais fácil do que imaginamos. Muitas vezes, precisamos agir sem ficar pensando demais em algumas coisas. Nós mesmos complicamos muitas coisas que não são tão complicadas assim. O conhecimento muitas vezes ajuda, mas em algumas circunstâncias, se não tivermos experiência ou um pouco de bom senso, o conhecimento nos levará somente até um certo ponto. Na verdade, pode até mesmo fazer com que estas circunstâncias pareçam muito mais complicadas do que na verdade são. Se você estiver frente a frente com uma situação, não se esqueça de usar o seu bom senso. Se conseguir juntar isso a um conhecimento, muito bem. Na maioria das vezes, o bom senso
resolve muitas coisas. As coisas não são tão complicadas assim. Deus abençoe você. Amém.